Spin the Cove é a série de maior sucesso da Tessa Dare e hoje eu vou te falar o porquê disso. Oi, eu sou a Sabrina e hoje eu vou indicar pra vocês uma das séries que eu mais gosto da Tessa Dare. E eu sei que eu já falei isso em outro vídeo, mas é que talvez eu goste de todas as séries dela que eu já li. Pra quem não sabe, eu sou uma leitora que tem dois tipos muito específicos de leitura. Um deles é fantasia e o outro é romance de época. Esse segundo aí são os meus livros de conforto, que eu leio sempre que tô ali na ressaca literária, ou tô, não sei, um pouco desanimada, não querendo ler nada. E foi por conta disso que eu acabei encontrando os livros da Tessa Dare, que hoje é minha escritora de romance de época favorita. No meio da montanha de livros que ela já publicou, eu encontrei essa série, que é a série dela de maior sucesso, e eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre as histórias de cada livro, mas vou começar falando da premissa geral aí do negócio. Basicamente, essa série se passa em uma vila chamada Spindle Cove. Eu acho que é assim que se pronuncia. Sinceramente, eu não tenho muita certeza não. Enfim, essa é uma vila pra onde moças são enviadas quando acontece algum escândalo ou quando elas não são muito o que a sociedade espera. Basicamente, é um lugar, um recanto ali de solteiras. Então, muitas mulheres vão pra lá, passam um tempo, elas socializam ali com todas as outras mulheres do local e elas aprendem muita coisa, elas se desenvolvem e elas voltam pra sociedade londrina. Então, essa vila é basicamente um ponto de parada para algumas jovens que precisam de um empurrãozinho para crescerem como pessoa. E é dentro desse cenário que a gente tem não só esses 5 livros que eu vou falar para vocês, mas algumas novelinhas também. Mas bom, vamos começar com o primeiro livro. Uma Noite para se Entregar conta a história da Susana. Ela é tipo a líder da vila, ela é a moça que lidera as solteironas aí do local. E ela é filha do senhor Lewis Finch, se eu não me engano, que é conselheiro real. Então, eu acredito que ali da vila, ela é a pessoa que tá ali acima no negócio de nobreza. Eu não entendo muito bem a sociedade londrina da época, vocês me desculpem. Ela que comanda todo mundo ali, entendeu? Ela é a chefona do local, até o dia em que o Victor chega. Victor é um ex-soldado que tomou um tiro em uma das pernas, o que fez com que ele perdesse um pouco da mobilidade dessa perna. Só que ele não conhece nada além do exército e ele quer voltar. Então ele vai pra Spindle Cove junto com um bando de outros soldados. E ele tá ali na intenção de falar com o Sr. Finch, né, que é o pai da Susana, pra tentar voltar, pra tentar ter um cargo novamente no exército. Só que não é bem isso que acontece ali quando ele chega. Na verdade, o Sr. Finch meio que transforma ele em Lorde. E é aí que as coisas começam a se complicar pra Susana, porque antes era uma vila só de mulheres, basicamente. Óbvio que tinha alguns homens, mas eram poucos. E agora tem vários homens e eles estão tentando meio que tomar ali a vila pra eles, vamos dizer assim. Então começa um tipo de disputa entre a Susana e o Victor. Mas é óbvio que se tratando de um romance de época, essa disputa vai virar outra coisa. Sendo muito sincera com vocês, eu acredito que esse seja meu livro menos favorito da série, mas ainda assim é uma história muito legal. Eu só acho que talvez a Susana ceda demais ao Victor. Talvez. Eu não sei, faz um tempo que eu li na verdade, mas pelo que eu me lembro, a minha principal queixa sobre o livro era isso. Tirando isso, eles são um casal que tem muita química, eles têm uma construção bastante legal. E a história em si, né, todo o enredo é bem bacana. Então, não é o meu favorito, mas ainda assim é um livro muito bom. E nele já são introduzidas as protagonistas de vários dos outros livros da série, incluindo as irmãs Highwood. As irmãs Highwood, vou até deixar meu livrinho aqui de lado para contextualizar aqui a próxima história. Elas foram ali para a vila por conta da irmã mais velha, a Diana, que tem asma, então elas acharam que um clima mais litorâneo ia ajudar ela a melhorar. E aí veio a irmã mais velha, Diana, a Minerva, que é a do meio, e a Charlotte, que é a irmã mais nova.
E a mãe dessas três, ela, assim, ela é fissurada em casamento, entendeu? Ela quer porque quer casar a Diana com o lorde mais rico e nobre que ela encontrar. Só que a segunda história dessa série não é sobre a Diana. E, na verdade, ela meio que começa no primeiro livro. Lembra que eu disse que o Victor veio com outros soldados e tudo mais? Então, ele levou também para Spindle Cove o primo dele, o Lord Pine. Só um segundo, é Pine mesmo? Pine, eu tô certa, pô. E assim, imagina aí um pior libertino que você... Mentira, que ele não é o pior, na verdade. Mas é um libertino ruim. Imagina aí um cara que não consegue parar quieto, que é super libertino, tá ali na noitada com todo mundo. Esse é o nosso queridíssimo Colin, ou Lord Pine. Ele não faz parte ali do exército como os outros homens que vieram com o Victor. Na verdade, ele é um visconde, só que o Victor meio que controla ele, a Mão de Ferro, incluindo a sua fortuna, porque o Colin, ele é, entendeu? O querido vivia a sua vida nas noitadas, gastando dinheiro e, sabe, assim, meio vida louca. Então o Victor meio que barrou isso e pegou meio que assim, ó, vou deixar isso aqui, essa herancinha, esse negocinho aqui guardadinho até você fazer tal anos, entendeu? Ou se casar. Então o Colin meio que foi obrigado a seguir o Victor por aí e, né, obedecer às ordens do primo dele. E assim, pode até parecer uma coisa meio injusta, mas não é não. O Colin é bem doido das ideias mesmo. E a mãe das Highwood tem, assim, uma absoluta certeza de que ele vai se casar com a Diana, porque ela é a mais linda de todas. E porque ele é um lord e a filha dela tem que casar com um lord, entendeu? Obviamente não é isso que acontece. Desde o primeiro momento em que o vê, a Minerva, que é a irmã do meio, fica tipo, caramba, esse moço com certeza não vai casar com a minha irmã. E não porque ela não acha que ele não possa vir a pedir ela em casamento, mas é porque ela não quer mesmo, porque ela acha que a irmã dela merece coisa melhor e ela não estava errada. E é aí que vem a segunda história da série. Uma Semana para se Perder é a história de Minerva e Colin. Minerva, inclusive, que é geóloga, tá? Ela meio que é deixada de lado pela mãe dela, sabe? Porque a mãe dela já desistiu da Minerva, porque ela acha que Minerva não é boa o suficiente para conseguir um bom casamento. E, bom, a Minerva se aproveita disso. Ela faz as suas pesquisas ali em Spindle Cove e faz uma grande descoberta. Só que ela tem essa descoberta, ela tem tudo anotado, ela tem suas provas, mas ela é uma moça solteira que com certeza não pode viajar sozinha por aí para apresentar as suas descobertas em Edimburgo. Então ela meio que arma um plano. E para esse plano, ela pede a ajuda do Colin. Basicamente, ela oferece dinheiro para ele em troca dele viajar com ela para essa apresentação de geologia que ela quer participar. Mesmo que isso vá acabar completamente com a reputação dela, porque, né, uma moça solteira viajar com um libertino sozinha por aí não é coisa boa. O Colin, inclusive, não aceita ali de início, apesar do montante de dinheiro oferecido, mas ele acredita no sonho da Minerva e não quer deixá-la ir sozinha, porque ela meio que vai sozinha se ele não for com ele. Então eles entram nessa jornada. E é aí que começa uma história muito incrível, com muita química e muitas interações maravilhosas desse casal que é aquele trope de casal improvável, onde ela é a nerd, ele é o popular, só que dentro de um romance de época. É muito bacana como eles vão ali se apaixonando de pouquinho em pouquinho e se conhecendo melhor. E a gente vê que o Colin, ele tem seus motivos. É lógico que ele tem seus motivos. Eles sempre têm seus motivos, ok? Só que é bom quando a gente, de fato, entende os motivos e começa a compreender a personalidade dos mocinhos que são meio não mocinhos. E a Minerva é uma personagem muito legal, ela é uma personagem muito inteligente. E eu gosto muito de como ela deixa a sua curiosidade falar mais alto. E por isso ela vai se aproximando mais do Colin. Então, eles têm uma dinâmica muito legal, uma história muito bacana, e é um livro que vale super a pena. Ele é meu segundo favorito, talvez terceiro. Então, assim, pois é.
a mãe das Highwood errou muito, achando que o nosso querido Colin ia casar com a querida Diana, que na verdade nem tem um livro próprio, ela tem uma novelinha que eu vou falar lá no final do vídeo. Enfim, já foi Susana, já foi Minerva, agora é a história da Kate. Contextualizando de novo, porque a Kate já tinha aparecido nos outros livros. Ela é uma professora de música. Ela é órfã, mas ela é muito boa ali com música e cantar e ensinar instrumentos e tudo mais. Então ela meio que trabalha com isso. E ela ajuda as moças ali da vila a terem mais coragem para se apresentar e tudo mais. Só que o sonho da vida dela é descobrir quem ela é, quem foram os pais dela, onde ela viveu, se eles amavam ela ou se não. Então, ela tem isso na cabeça e a história dela começa por conta dessa investigação. Ela vai ali pra uma cidade perto de Spindle Cove para conversar com uma antiga professora dela do orfanato onde ela viveu, para tentar descobrir alguma coisa sobre o passado dela. Acontece que dá tudo errado e ela perde a última carruagem que tinha para voltar ali para casa, então ela tem que contar com a ajuda do Cabo Thorn. Esse cabo veio ali com o Victor lá no primeiro livro e ele é tipo fechadão, bem carrancudo mesmo. A gente nunca viu ele sorrindo nesse livro, assim. Não aconteceu, ele é... Se tem um personagem fechado que eu conheço no mundo da literatura, é ele. E por algum motivo que a Kate não sabe explicar, ele sempre ignorou ela, ou tentou ao máximo, ele não gostava de interações com a Kate. Mas naquele dia, o que ele podia fazer a não ser ajudar a moça coitada que estava ali, presa em outra cidade, sem conseguir voltar para casa, né? Então ele oferece carona no cavalo pra ela voltar para casa com ele, e eles fazem isso. E, obviamente, ali, no caminho já dá uns negócios, entendeu? No caminho já acontecem as coisas que ela já fica, meu Deus, olha só esse homem, entendeu? Acontece coisas. Mas aí, chegando na pensão onde ela mora, ela descobre que está sendo aguardada por pessoas que ela nunca viu na vida e que afirmam fazer parte da família dela. Acontece que esse pessoal achou um quadro ali escondido na antiga casa de um parente que já faleceu. E esse quadro tem uma mulher pintada grávida que é a cara da Kate. Então eles acreditam que ela possa ser da família e que por algum motivo ali ela meio que se perdeu do pessoal ali e foi parar no orfanato. O Thor acha essa história muito estranha, então ele meio que puxa a Kate pra um ladinho e fala: é o seguinte, a partir de agora eu sou o seu noivo, pois irei te proteger desse povo doido aí que tá falando que você é da família deles. Sim, senhoras e senhores, não faz o menor sentido, mas a gente tá falando de um romance de época, então não é pra fazer mesmo. A partir desse instante, o Thorn e a Kate se tornam noivos de verdade e eles ficam ali juntinhos enquanto essa família que apareceu do nada tenta entender se de fato a Kate faz parte ali da árvore genealógica deles ou não. Mas é óbvio que, né, coisas acontecerão, sabe? Acontecimentos acontecem. Então, o Thorn acaba se envolvendo muito mais do que ele queria. E a gente vai descobrindo ali um passado conjunto entre ele e a Kate. Algo que talvez ela não se lembre, mas que ele com certeza não esqueceu. Eu não tinha falado o nome do livro. A Dama da Meia-Noite foi o primeiro livro dessa série que eu li, porque na época que eu achei eu não sabia que tinha outros, então eu comecei com esse. Mas eu gostei muito na época. Hoje eu vejo que ele não é meu favorito da série, ele tá talvez em quarto lugar. Mas foi o livro que me introduziu a essa série, então ele ainda assim é muito querido no meu coração. O que me faz desgostar um pouco dele é o fato de que a Kate é muito carente. Não tem outra palavra pra isso, ela é muito carente. E isso fica, assim, explicado por ela, né, ser uma órfã que sempre quis saber quem é a sua família. Então, ela meio que quer muito afeto das outras pessoas. E por isso, parece que ela cai de amores pelo Thor muito rápido. Mas o livro não é tão pequenininho assim, então, tipo, acontece bastante coisa até o grande final. É uma premissa muito legal, então é super indicado, tá?
apesar de não ser meu favorito, como eu disse, é um livro muito bom. Todos eles são livros muito bons, mesmo que eu não goste, assim, tanto da história. Com certeza é um livro que vai conquistar os leitores de romance de época. Bom, agora chegou a hora de falar dele, o meu favorito, Uma Duquesa Qualquer. Eu já falei sobre esse livro aqui em outro vídeo sobre livros favoritos de romance de época, eu acho. E eu vou só entrar um pouquinho mais em detalhes aqui para contar essa história que eu amo muito. Contextualizando os personagens. Temos primeiro o Griff, que aparece no segundo livro, isso mesmo, ele é amigo do Colin. Só que ele aparece meio que de uma forma negativa. Ali um mini spoilerzinho da história da Minerva. Eles dão uma parada ali na casa do Griff. E, assim, é uma casa de apostas, praticamente. Uma casa de libertinagem, assim. Então, é um lugar bem desconfortável pra Minerva. E o Griff, ele fala umas coisas meio bem babacas mesmo. E, assim, eu não imaginei que teria uma história só dele. Até ter a história só dele. Em contrapartida, a nossa mocinha da vez é a Pauline. Ela também aparece nas outras histórias. E ela é garçonete ali na taverna que existe em Spindle Cove. Que antes era só uma casa de chá, só que aí os homens chegou, entendeu? Aí se transformou em uma casa de chá que também é uma taverna. O que acontece? Bom, a mãe do Griffin, ela meio que sequestra ele. Ela literalmente dopa o próprio filho e leva ele para Spindle Cove, pois ela está certa de que lá ele vai encontrar alguém. De lá ele não sai solteiro, entendeu? Ela deve achar isso porque, né, o Colin foi pra lá, casou. Na cabeça dela vai dar certo. E aí, entrando no Toad Flor, que é a taverna barra casa de chá, ela olha todas as moças e fala assim: escolhe aí uma, filho. Detalhe, o Griff, ele é duque, então, né, duquesa qualquer. Você já tinha entendido essa parte, né? O Griffin fica, tipo, escandalizado, né? Tipo, a mãe dele tá numa taverna cheia de gente e fala: ei, escolhe aí uma noiva. E ele fica, tipo, não. E é nesse momento que a Pauline chega e ela está toda anêmica, inconsistente, enfim. Ela não está bem quando ela chega lá. Inclusive, ela meio que se torna o centro das atenções. E o Griff acha que é uma boa ideia escolher ela pra fazer a mãe dele mudar de ideia. Tipo, ela não vai deixar uma garçonete ser uma duquesa. Acontece que ela deixa assim. Eles têm ali uma mini discussão, a mãe dele e ele. Só que no final ela fala: você quer ela? Então vai ser ela mesma e eu vou transformar ela em uma duquesa. Aí, tipo, ele vai lá e fala com a Pauline e ele acha que ela vai desistir porque, né, ela é uma moça do interior que não sei o que. Enfim, papo de homem. Só que ele pegou a Pauline num dia ruim, entendeu? Então ela aceita e continua a brincadeira até chegar na casa dela, onde ela se sente um pouco humilhada porque os pais dela meio que falam: ih, pode levar, mas paga aí umas libras aí pra mim, porque, né, não pode levar de graça também. Nisso, o Griffin faz um acordo com ela. Ela tem que ser a pior duquesa do mundo pra mãe dele desistir dessa ideia de casamento. E ele tá ali disposto a pagar realmente uma boa grana pra ela por conta disso. E ela tem um sonho. O sonho da Pauline é abrir uma biblioteca, uma livraria. Então, ela aceita essa oferta. Nisso, ela parte pra Londres com eles e aí a história se desenrola. Novamente, temos um mocinho que foi pouco mocinho até então, mas a gente tem uma explicação e é uma das mais tristes, inclusive eu chorei bastante nesse livro. Mas a gente vê um Griffin totalmente mudado, ele não é mais o cara do segundo livro. E se desenvolve ali uma amizade, primeiramente, entre ele e a Pauline, e depois as coisas vão, obviamente, escalonando até chegar ao ápice do romance, que, nossa, assim, é realmente muito bom. A gente vai seguindo esse casal e todas as complicações que surgem por conta das diferenças entre eles, mas é impossível não torcer a favor deles e é impossível não se apaixonar por eles. Então, sim, esse aqui é o meu livro favorito. Eu não esperava, porque eu não gostei do Griffin no livro que ele apareceu primeiro, mas aqui tudo muda, então vale super a pena. Pra finalizar a série, a gente conta com a história da Charlotte, isso mesmo, a irmã mais nova das Highwood, que é como se livrar de um escândalo.
Inclusive, esse livro é meio que um crossover com outra série da Tessa, que é a série Castles Ever After, que tem o livro Romance com o Duque e A Noiva do Capitão e alguma coisa do Marquês, que esse foi o último livro que teve o Marquês, alguma coisa dele, e aí eu não li. Só que eu conheço a história, então eu tava ligada no que tava acontecendo aqui. Nesse livro, o Marquês Pierce, que é citado aí naquele outro livro que eu falei que tem Marquês no nome, mas eu esqueci o título, ele vai ali pra um lugar que é próximo, se eu não me engano, a Spindle Cove. Não acontece exatamente em Spindle Cove essa história. E aí a Charlotte está preocupada, pois nesse momento ela é a única Highwood solteira e ela sabe o que a mãe dela é capaz de fazer pra tentar achar um noivo pra ela. Então ela vai se antecipar e vai lá conversar com o Marquês, falando tipo, olha, eu não quero casar com você, eu não quero, mas a minha mãe, ela quer muito que eu case com você, entendeu? Enfim, basicamente ela vai conversar com ele pra evitar um escândalo, mas aí acontece um escândalo. Eles são pegos conversando juntos e aí o povo acha que aconteceu coisas, entendeu? Então ele se prontifica a falar que eles vão se casar sim, que tá tudo certo, que na verdade eles são noivos, entendeu? Nada, não, escândalo não aconteceu. Só que é óbvio que, né, aconteceu um negócio aí e não foram eles, sabe? Eles só estavam conversando, só que aí aconteceu uns bagulho muito louco e eles foram meio que pegos nessa troca. E aí ele fala que sim, que vai ali ficar, né, e se casar com ela porque ele é uma pessoa honrada, ao menos também, assim, ele não é tão honrado assim não, se você parar pra pensar no livro todo. Mas ela fica totalmente desesperada porque meio que isso era o total contrário do que ela queria. Então ela se empenha a descobrir quem de fato estava envolvido nesse escândalo que rolou, que colocou ela nesse negócio todo, entendeu? E ela quer muito a ajuda do Pierce porque ela está convencida de que ele também não quer casar com ela. Então eles acabam passando muito tempo juntos, tentando descobrir quem é as pessoas que de fato foram escandalosas. E é óbvio que esse livro me surpreendeu bastante. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto da Charlotte. Ela já tinha aparecido nos outros livros, só que muito pouco da personalidade dela tinha sido mostrada. Então, eu não sabia muito bem o que esperar. Mas aí ela veio, e veio o Marquês também. E, cara, eles combinam bastante e entregam ali um romance muito bem construidinho. Tem ali uns momentinhos que eu fico com muita raiva do Pierce, ok? Mas tudo bem, eu relevo. E esse livro aqui, ele encerra a série de livros. Porém, ainda existem as novelinhas. As novelinhas, elas são histórias menores, eu acho que tem, tipo, 100 páginas pra menos. E são 3, se eu não me engano, contam histórias de 3 meninas diferentes e só uma delas é recorrente ali na história, que é a Diana. A história da Diana chama A Bela e o Ferreiro. Então fica ali bem claro que o desejo da mãe dela não se concretizou. Não, 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 não. Diana não casou com um lord. Na verdade, ela casou com o ferreiro da vila. E a história deles é muito bonitinha, então eu amei ler essa novelinha. Eu não tenho nenhuma das novelinhas aqui em casa, mas eu terei todas elas, pois amei todas. Eu não vou me estender mais falando sobre essas novelinhas, mas, assim, são histórias muito boas, bem curtinhas, que complementam bem toda essa série, que é maravilhosa e que é muito boa para os fãs de romance de época. Uma coisa que eu vejo muito aqui, que eu não vejo em praticamente nenhuma outra série de romance de época que eu li, são menções a pessoas LGBTQIA+. Não tem nenhum casal explícito, nem nada do tipo, mas tem menções. E, cara, só de ter isso eu já acho uma grande coisa. Porque se você parar pra pensar e pegar todas as séries famosas de romance de época, você não vê nada disso. É como se não existisse. Mas a Tessa, ela inclui pelo menos isso. É o mínimo que ela pode fazer? Com certeza é. Mas ela tá fazendo pelo menos isso. Enfim, se você gosta de belos romances de época, com várias dinâmicas diferentes, essa série é completamente pra você.
Me conta aqui nos comentários se você já leu um livro da Tessa e não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos que estão vindo por aí.